Perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 32 em diante. Louvado seja Deus. Mateus 27, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 32. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias veio livrado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Por favor, levanta-se a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos mais uma vez a este Deus. Pai Todo-Poderoso, eu estou agora, Senhor, diante da Tua palavra, uma das palavras mais profundas, ó Deus querido, que nós temos, ó Deus,
nesse compêndio de livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada. O momento, Deus querido, em que o Senhor Deus e Pai reconcilia todas as coisas com o Senhor, todos os homens, toda a humanidade, toda a criação, através do sangue de Jesus. Como o próprio João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste momento, ó Pai, eu quero te pedir que esta realidade, Senhor, venha fazer parte da nossa vida. Que nós não venhamos, Senhor amado, a ter prazer no mundo, mas que nós venhamos a ter prazer no Senhor e nas coisas do Teu Espírito. Que nós venhamos, Senhor, a Te seguir, a Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a escuridão. No momento, a Bíblia diz aqui que desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Foram 3 horas de escuridão no meio do dia. Aquelas pessoas ficaram apavoradas com o que estava acontecendo, com os fenômenos que se seguiram após Jesus Cristo ter entregado o seu Espírito. Só que nós precisamos entender os significados, porque não adianta nós termos uma imagem na nossa mente, como muito bem nós vimos naquela ilustração, mas nós precisamos do significado. Eu quero que você se lembre agora da ilustração que nós passamos, daquele bonequinho que se libertou e que queria salvar os outros, daquele homem que fazia voodoo, magia negra com eles, e colocava aquelas agulhas e matava os bonequinhos. Aquele bonequinho percebeu que ele só conseguiria libertar os outros se ele desse a sua própria vida, porque ele passou a entender que ele, aquele bonequinho, representava aquele homem mau. E quando ele fez aquele sacrifício, aquilo ali é o Evangelho de Jesus. Tem pessoas que vão chegar diante de Deus e vão dizer assim: Senhor, eu nunca ouvi a Tua palavra, eu nunca ouvi o Teu Evangelho. E ele assistiu àquela ilustração e Deus vai mostrar para ele: olha aqui, olha, está aqui o Evangelho naqueles bonequinhos. Por quê? Quando aquele boneco se sacrifica e se entrega pelos outros, ele salva todos os demais. Foi isso que Jesus Cristo fez, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Ele salvou toda a humanidade. Ele reconciliou toda a humanidade com Deus. Isso é um significado muito maior do que simplesmente a cena da crucificação. Porque não, se isso não fosse uma verdade, isso não teria chegado até nós. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui os evangelhos na nossa mão. Mas esta mensagem, ela não foi passada por livros, não foi escrita no primeiro momento. Ela era uma tradição oral. Os apóstolos que vivenciaram tudo isso que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e todo o Novo Testamento, eles saíram depois que Jesus foi elevado aos céus, e eles foram pregar, e eles foram anunciar, e eles chegavam numa cidade e eles contavam tudo que Jesus tinha feito, e as palavras de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Irmãos, as pessoas entregavam a sua vida para Jesus sem ter uma foto, sem ter nada, nenhum vídeo, sem ter nada escrito na mão daqueles homens. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença de Jesus, ela estava junto com os apóstolos. Jesus é o próprio Evangelho, meus irmãos. Eu fiz essa pergunta o ano passado, quando estava presidindo a Comissão de Relações Ministeriais,
as pessoas que são viciadas em drogas, as pessoas fazem tratamento e eles dizem o seguinte, que aquela pessoa vai ser viciada pro resto da vida. Ela é dependente química, ela depende daquela droga pro resto da vida. Só que o Evangelho de Jesus, ele é mais forte do que a droga. Jesus, ele é mais forte do que o vício. Porque quando Jesus, ele entra de fato numa pessoa, irmãos, nós vemos a transformação. Ela perde na hora aquela vontade, ela perde na hora aquela fissura, aquele desejo. Porque com Jesus, quando ele entra na pessoa, ele entra limpando, ele entra arrancando tudo que não presta, ele entra arrancando todo o mal, e só Jesus é o que passa na vida de uma pessoa. Mas muita gente não acredita nisso, muita gente não confia nisso. E para você entender o que está por trás, eu vou para Colossenses capítulo 2, do versículo 4 em diante. O apóstolo diz assim, ó: digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou composto, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se vós estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manusieis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e
aflição na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tudo que tinha que ser feito por nós foi feito na cruz do Calvário. Porque, irmãos, Jesus Cristo declarou o seguinte: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, e cada dia, e todo dia, pegue a sua cruz e siga-me. Quando você olha para a cruz, você vai observar que ela tem a parte da frente e ela tem a parte de trás. Muitos pregadores falam sobre isso, que aquela parte vazia do lado de trás da cruz é para cada um de nós. Nós devemos nos posicionar na cruz. Por quê, irmãos? Porque quando você entende que a vida cristã ela está intimamente ligada a tudo aquilo que desagrada a carne, a tudo aquilo que desagrada o desejo que nós temos pelo pecado, o desejo que a carne tem para as coisas mundanas, então você compreende o porquê da cruz. Porque se não houver cruz, não poderá haver ressurreição. Se não houver morte, porque a cruz está intimamente ligada à morte. A morte do quê? Do velho homem, da velha criatura, dos desejos mundanos, dos desejos do pecado. E o que significa a ressurreição? Significa a nova vida em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura, uma nova criação, uma nova pessoa. Nós não vivemos para nós, mas vivemos para Deus. Irmãos, quando nós falamos da cruz, da escuridão da cruz, da noite em dia da cruz, porque meio-dia tudo ficou escuro até as 3 horas da tarde. Foram 3 horas de escuridão. Porque durante o dia tudo está claro, mas na cruz tudo fica escuro. Na cruz parece que as coisas elas não vão dar certo, parece que as coisas não vão acontecer do nosso jeito. O próprio Jesus na cruz, ele orou a Deus e ele falou: Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, ninguém quer se sentir desamparado, ninguém quer se sentir sozinho, sozinha, ninguém quer se sentir como se fosse a última pessoa da terra. Mas a cruz ela faz isso. A cruz ela deixa a pessoa sozinha, ela está ali levantada no alto, morrendo aos poucos. E alguns historiadores dizem que pessoas ficaram às vezes 3, 4 dias penduradas na cruz até morrer. Existiam pessoas que ficavam um tempo ali e iam morrendo aos poucos. Mas na verdade, meus irmãos, aquele sofrimento era para aquelas pessoas que tinham cometido crimes hediondos, crimes horríveis. Não era para pessoas boas. Muitas pessoas dizem assim: pastor, mas eu sou tão bom, eu faço as coisas corretas, eu faço as coisas certas, por que é que eu tenho que sofrer? Uma das grandes perguntas da humanidade é: por que os justos sofrem? Por que o ímpio sofre? Todo mundo já bota a culpa e fala assim: mas isso aí está acontecendo com ele por causa disso, disso e disso. Isso aí está acontecendo com ele por causa daquilo. Eu já sei, eu sabia que isso ia acontecer com ele. Porque ele procurou o mal, ele procurou o pecado. Mas às vezes nós vemos pessoas ótimas, pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas que passam pela cruz porque querem, porque entregaram a sua vida para Jesus, porque entenderam que por mais sofrimento que nós venhamos a passar, por mais dificuldades que nós venhamos a passar, o que nos espera é a ressurreição dos mortos, é a vida eterna. Mas irmãos, quando nós estamos diante da escuridão, que é o que as pessoas não querem, porque quando você pregou Cristo na cruz, a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo.
é como se aquela luz, lá nos homens, na visão dos homens, tivesse se apagado. E Deus também decidiu escurecer tudo na terra. Ele quis trazer as trevas, ele trouxe a escuridão total. Não havia uma estrela, não havia nada. Foi trevas, foi escuridão total sobre aquele local. Ninguém enxergava nada. Por quê? Porque foi a vontade de Deus mostrar que a luz estava se apagando. A luz estava se apagando porque ela precisava se apagar. Porque era um propósito de Deus, porque era um plano de Deus. Irmãos, o sofrimento, ele não veio para nos destruir. O sofrimento veio para trabalhar o nosso caráter. O sofrimento veio para poder moldar as nossas atitudes. O sofrimento veio para nos dar uma direção daquilo que nós podemos ser. Porque depois que você sai do sofrimento, você se torna uma pessoa melhor. Depois que você sai do sofrimento, você se torna uma pessoa mais humana. Você quer conhecer a humanidade? Você quer ser um ser humano perfeito? Olha para Jesus, porque Jesus é a perfeição de Deus. Deus disse: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O modelo para a nossa vida é Jesus. Quando você quer ser o mais humano possível, quando você quiser ser o mais agradável a Deus, é só você olhar para Jesus, porque Ele é o exemplo perfeito de humanidade. Ele é aquilo que Adão deveria ter sido, Ele é aquilo que Eva deveria ter sido, mas eles não quiseram. Agora o Senhor Jesus veio para cumprir aquilo que precisava ser cumprido. Só que o que acontece? Qual é o meu lugar na cruz? É isso que eu quero que você reflita. Qual é o seu lugar na cruz? Qual é o nosso lugar na cruz? Será que a cruz foi só para Jesus? Será que nós também não vamos passar por momentos de escuridão, por momentos de tristeza, por momentos de escárnio, por momentos de pessoas virando as costas, cuspindo, nos maltratando? Irmãos, não tem como passar por essa vida em Cristo sem passar pela cruz. Esta mensagem, às vezes, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem dura, ela é uma mensagem pesada. Por quê? Porque todo mundo quer a parte boa, que é a ressurreição. Todo mundo quer a vitória no final. Ninguém quer passar por tudo que tem que passar. Ninguém quer viver o que precisa ser vivido. Então, bom, se você está aqui, se o Senhor está te dando vida, então passa, louve ao nome do Senhor, siga em frente, porque você não vai entender o sofrimento, a dificuldade, a cruz, a dor, como algo que vai acabar com você, como algo que vai te destruir. Não, a cruz, ela tem um significado de libertação, a cruz tem um significado de tratamento de caráter, a cruz tem um significado de mudança de atitude para melhor, de mudança de atitude para transformação completa da vida de uma pessoa. Tem muitos cristãos que eles pularam direto para a ressurreição. Então, eles não querem passar pela cruz. Quando começa a haver um rumor de cruz, quando começa a haver um princípio de situação problemática, a pessoa diz assim: eu vou desistir, eu vou parar. A cruz, irmão, de Cristo foi muito pesada, porque ela foi feita para outro homem. Jesus não estava aguentando o peso daquela cruz, porque ele já estava machucado, já estava ensanguentado, já estava pesado. Talvez você está aqui hoje e você diz assim: pastor, a cruz está pesada. E eu quero te dizer algo: a cruz não são pessoas. Muitas vezes eu ouvi assim: pastor, a minha cruz é a minha esposa, a minha cruz é o meu marido, a minha cruz são os meus filhos, a minha cruz são os meus pais. Não é nada disso não. Esquece isso. Cruz é você e a cruz.
É você e a dificuldade, é você e as lutas do dia a dia, é você e os problemas que se levantam contra você. Não coloca pessoas como cruz, porque isso não vai adiantar. A cruz não foi feita de madeira para poder provar, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque o Senhor Jesus, ele te fez maldição por nós, para que nós pudéssemos receber a nova vida em Cristo. Tudo isso nós tivemos que passar. Então não vamos relacionar o que nós estamos passando com os outros. Se nós estamos passando é porque nós temos que passar. Não é culpa de ninguém, não é culpa de Pilatos, não é culpa dos sacerdotes, não é culpa dos fariseus, não é culpa dos saduceus, não é culpa dos religiosos, não é culpa de ninguém. Inclusive na cruz se perdoa. Na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque a cruz é propósito de Deus para todo aquele que deseja a vida eterna. Bom, se você quiser viver bem na terra, abandone Jesus. Se você quer viver uma vida ótima aqui na terra, não queira seguir Jesus, porque não tem vida ótima seguindo Jesus, muito pelo contrário. Se você quiser seguir Jesus, você vai ter um caminho de cruz durante todo o período que você passar aqui. Um caminho difícil, um caminho de dores, de chicotadas, de cuspe, de escárnio, um contexto onde as pessoas vão te desprezar, onde as pessoas vão falar tanto mal de você, vão falar tanta bobagem sobre você, vão falar tanta besteira sobre você, que você vai sentir vontade de comprar uma arma e dar tiro em todo mundo e matar todo mundo. E você vai dizer: não é possível, como é que essas pessoas podem falar isso de mim? Como é que essas pessoas podem dizer esses absurdos a meu respeito? Mas é assim que funciona. Mas aí você não tem direito de comprar uma arma e matar os outros. Você não tem direito de se levantar e dar um tapa na cara de ninguém. Você não tem direito de se levantar e fazer justiça com as suas mãos. O único direito que você tem é colocar a cruz nas costas, abaixar sua cabeça e seguir a tua caminhada, porque a tua vitória não está na terra, a tua vitória está no céu. A tua vitória não está nesse mundo, mas a tua vitória está na ressurreição do último dia. Mas quem não entende isso, aí dá trabalho. Tá? Jesus não pediu alguém para carregar a cruz dele, mas os soldados arrumaram alguém. E a Bíblia diz aqui que um certo homem de Cirene, o Simão, o ajudou a carregar a cruz, mas ele foi constrangido. Ele carregou obrigado pelos soldados. Não foi porque ele quis carregar, foi porque ele foi obrigado. Ninguém se ofereceu para carregar a cruz. Ninguém se ofereceu. Porque a cruz era pesada, a cruz era vergonhoso. Você ser visto carregando uma cruz significava que você era um criminoso, significava que você era uma pessoa da pior qualidade. Irmão, quem carrega um sofrimento na vida é assim. Quem carrega às vezes uma enfermidade, quem carrega uma situação problemática, a pessoa olha para ela e diz assim: olha só, coitada dela, que situação, olha o que essa pessoa está vivendo. Porque o sofrimento, na visão das pessoas, é uma coisa, um pagamento de um pecado, como se aquela pessoa merecesse, como se aquela pessoa devesse passar por aquilo. Só que na verdade não era nada disso, mas aquelas pessoas não entenderam. E até hoje ninguém vai entender o que é servir a Deus. Se a pessoa não quiser, se a pessoa não se dispuser a seguir a Cristo, a seguir ao Senhor, a abrir mão de quem ela é e assumir Jesus na sua vida e assumir a vida de Cristo em si. Eles levaram Jesus para o Gólgota, o lugar da caveira. Só de falar, algumas pessoas ficam até arrepiadas, falando: meu Deus, um monte da caveira, porque o monte parece uma caveira, um lugar feio. Lá em cima ele foi crucificado, lá no monte, no Gólgota. Eles ofereceram para ele uma bebida, vinho misturado com fel. Muitas pessoas dizem que aquilo era para amortecer o corpo, para que o corpo não sentisse dores. Era como se fosse um remédio que amortecia o corpo, deixava o corpo dormente, deixava a pessoa um pouco fora de si, porque era vinho, era na época uma bebida, e
e também misturado com uma mistura que eles faziam, era como se fosse um remédio muito forte. Jesus não aceitou beber aquele remédio, ele não quis beber aquilo, ele não quis abrir mão daquele sofrimento, ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sortes, ou seja, ele ficou sem nada, porque aquela pessoa que vai para o sofrimento, ela perde tudo. Jesus, materialmente falando, ele ficou até sem a sua roupa. Está escrito aqui, lançaram sortes sobre as suas vestes. E a pior parte é que Jesus não foi crucificado com aquele fraldão, ele foi crucificado nu. Um judeu nu era o pior escândalo da face da terra, era uma vergonha. É por isso que não tinha muita gente vendo, porque era horrível. Ele foi crucificado nu, tiraram toda a roupa dele, deram um pouco de roupa para cada um, ficou sem nada, ficou totalmente exposto. A nudez é exposição, a nudez mostra para o mundo aquilo que está escondido. Isso foi uma vergonha muito grande, isso foi algo horroroso para Jesus. Mas tudo isso Jesus Cristo passou, tudo isso ele precisou passar. Então, irmãos, nós temos que olhar para o significado disso. O significado disso é que quando você abre mão de tudo por Jesus, abre mão até mesmo das suas vestes, até mesmo das suas convicções, até mesmo dos seus sofismas, das suas certezas, das suas filosofias, daquilo que você acha que deve ser. Tem muita gente cheia de opinião, cheia de achismo, que não consegue se despir e não consegue se entregar nas mãos de Deus. É isso que o Senhor mostrou para nós. Mesmo sendo Deus, ele se despiu, ele ficou sem nada. Esse é o caminho que se encontra Jesus. Quando não tem nada entre nós e Jesus, quando não tem nada entre nós e o Senhor. E aquelas pessoas estavam todas ali, a sua acusação estava lá: Jesus, o rei dos judeus. Tinham dois ladrões crucificados com ele. A Bíblia deixa bem claro que ele quis também zombar de Jesus, criar uma situação com Jesus, mas o outro ladrão, ele disse assim: nós somos pecadores, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aqui é santo. E ele fez um pedido para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe onde é que estava esse ladrão que pediu isso? Crucificado. Irmãos, eu quero entender que alguém, para pedir para entrar no reino de Deus, ele precisa estar crucificado, ele precisa estar nu, ele precisa estar despido de qualquer coisa que ele acha, de qualquer opinião que ele tenha. Ele precisa estar exposto da mesma forma que Jesus se expôs e disse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque eu não sou como esse outro ladrão aí, como essas pessoas que não acreditam na eternidade. Eu acredito na eternidade, eu acredito no reino eterno. Mas para acreditar nisso, irmão, é preciso estar na cruz. Mas o outro que estava na cruz não acreditou. Então nós temos que entender, irmãos, que as coisas de Deus são assim. Muitas vezes existem pessoas que elas até abriram mão de muita coisa na sua vida, mas elas não acreditam na vida eterna, elas não acreditam nas coisas espirituais. Elas acham que nós somos igual um clube, que eles se reúnem, todo mundo, aí todo mundo conversa, aí aquela alegria, aquela paz, eu sou teu amigo, você é meu amigo, aí forma-se as amizades e fica todo mundo amigo e só. Não é isso, irmão. A igreja de Jesus Cristo não é um clube. A igreja de Jesus Cristo é a porta que ele deixou aberta para aqueles que quiserem trilhar o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o próprio Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui como Jesus, ouvindo essas coisas. 'coisas. Se você é filho de Deus, desce da cruz.
Da mesma sorte, os anciãos, os fariseus, esclareciam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és rei de Israel, desce agora da cruz e queremos em ti. As pessoas só creem quando o sofrimento acaba. As pessoas só acreditam quando a luta acaba, quando a dificuldade acaba. Elas não conseguem acreditar enquanto elas estão passando pela prova, enquanto elas estão passando pela cruz, enquanto elas estão passando pelo momento difícil. Por quê? Porque elas só acham que não, se o Senhor descer da cruz, eu acredito em ti. Ele não desceu, porque ele não estava ali para fazer o capricho dos homens, ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Se você quiser chegar no reino de Deus, irmão, você não pode obedecer ao capricho dos homens. Por mais que você seja zombado, zombada, por mais que você seja humilhado, humilhada, por mais que você seja cuspido, desprezado, fica no caminho da cruz, porque no final o que vai ter para você é a ressurreição. Uma coisa eu sei: vai passar, o período da cruz vai passar, o período do sofrimento vai acabar. Tudo escuro, tudo em trevas, parecia que não tinha mais jeito, mas o Senhor encontrou uma fórmula, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu não sei qual a escuridão que você está passando, qual a cruz que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, mas hoje eu te digo que Deus é Deus. Foi um propósito a cruz na vida de Jesus, para que Ele tivesse a ressurreição. Todos os sofrimentos que nós passamos não são um fim em si mesmos, mas tudo que nós passamos está forjando, está formando o nosso caráter, para que nós venhamos nos apresentar com as nossas vestes limpas diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos agora, se você puder. Coloque as suas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Pai Todo-Poderoso, quando nós olhamos para a cruz, Senhor, e vemos tanto sofrimento, tanta dor, tanta dificuldade, muitas vezes nós nos comportamos, Senhor, querendo evitar, ó Pai. Mas neste momento, Senhor, eu sei que existem dezenas de pessoas passando pela cruz, pelas dificuldades da vida, Senhor, passando pelos escarnecedores, passando pelos sacerdotes, pelos anciãos, pelos fariseus, pelos saduceus, que representam todas aquelas pessoas, Senhor, que usadas pelo inimigo, ó Pai, tentam nos desviar da fé, tentam nos desviar da tua presença. Senhor, ajuda-nos, ó Deus querido, para que nós possamos atingir os nossos propósitos. Ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, alcançar, Senhor, a ressurreição, para que nós possamos alcançar o céu. E aqui, Senhor, como na cruz o Senhor Jesus se colocou, eu quero me colocar à tua disposição, ó Deus, para cumprir o teu propósito na minha vida. Assim como eu tenho o desejo de me encontrar com o Senhor Jesus nos céus, eu também tenho o desejo, Senhor, de fazer a tua obra aqui na terra, de seguir este caminho verdadeiro, de seguir essa palavra verdadeira, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, para que nós não venhamos, Senhor, a desistir no meio do sofrimento, para que nós não venhamos a descer do sofrimento e dizer: chega, não quero mais sofrer, mas que nós venhamos a entender que as dificuldades que nós passamos, os problemas que nós passamos, é para nos fortalecer no Senhor, é para nos fortalecer na tua presença, Pai, para que quando nós sairmos dessa situação, nós possamos sair mais fortes, nós possamos sair, ó Deus querido, mais preparados, nós possamos sair, Senhor amado, com mais determinação, com mais vontade. Opera, Pai, onde eu não posso operar, que é nas mentes e nos corações. Toca, Senhor, onde eu não posso tocar, que é na mente e nos corações. Eu peço que o Senhor venha fazer a tua obra, em nome de Jesus.